Uma das ações mais prejudiciais que um senador já tomou na vida da democracia brasileira foi votar pela permanência do Rodrigo Pacheco na presidência do Senado. Nunca nós tivemos alguém tão mole, tão covarde, tão incompetente para proteger os direitos constitucionais dos senadores. E o Senado é a única casa que tem a prerrogativa de impeachment ou investigar os ministros do STF. Eu digo isso porque hoje o Alexandre de Moraes tomou mais uma decisão onde ele humilha e cospe na cara do Rodrigo Pacheco. Com certeza vai agradecer por essa humilhação e essa saliva na sua testa. Um senador da República, o Marcos Duval, acabou de ter seu Instagram derrubado. E não só isso, acabou de ter um bloqueio judicial nas suas contas de 50 milhões de reais. E como eu tenho certeza que mais uma vez o senador Marcos Duval vai ser banido das redes sociais, eu vou fazer questão de ler para você aqui o texto que ele acabou de publicar. Isso aqui é extremamente grave, é um desrespeito ao Congresso, é um desrespeito ao Senado, ao povo brasileiro. Excelentíssimos senhores, senadores e senhoras senadoras, venho a público expressar a gravidade da situação que estamos enfrentando. O ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão que ultrapassa os limites do razoável e desrespeita frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal, determinou o bloqueio de 50 milhões de reais de minhas contas pessoais. É fundamental destacar que tal quantia não existe e nunca existiu, sendo que havia apenas R$1.000 em minha conta, a qual, ainda assim, tenho como minhas dependentes, como declarado no imposto de renda, minha filha e as despesas vitais, como o plano de saúde da minha mãe, que enfrenta um tratamento contra um câncer. Essa decisão, além de inconstitucional, caracteriza-se como um verdadeiro abuso de autoridade, pois não houve qualquer comunicação prévia ao Senado Federal ou ao seu presidente, Rodrigo Pacheco. O que estamos vivenciando é uma flagrante contravenção e um desrespeito não apenas à minha pessoa, mas a todo o Senado Federal, que está sendo desmoralizado diante de uma medida arbitrária que fere o princípio da dignidade humana e a própria essência da imunidade parlamentar. O bloqueio da verba indenizatória, que é fundamental para o exercício das minhas funções como senador da República, me impede de realizar as atividades inerentes ao meu mandato, incluindo a locomoção para Brasília e o pagamento das despesas de gabinete, tanto na capital federal quanto na minha base regional. Não posso sequer comprar uma passagem para exercer o meu mandato constitucional de representante do povo do Espírito Santo. Essa decisão, revestida de uma pena antecipada de caráter perpétuo, é absolutamente desproporcional e inconstitucional. A imposição de uma dívida de 50 milhões de reais é não apenas impossível de ser quitada, mas também representa uma afronta à minha dignidade, não apenas como parlamentar, mas como ser humano. Nem 10 gerações seria possível pagar esse valor. Presidente Rodrigo Pacheco, o Senado Federal está sendo desmoralizado. Essa é mais uma prova de que o Brasil não é mais uma democracia plena, onde os poderes deveriam se respeitar mutuamente. As razões do ministro Alexandre de Moraes não apenas violam minha imunidade parlamentar, garantida pelo artigo 55 da Constituição, mas também censuram a minha atuação. Tudo que publiquei tem documentação comprobatória, e não posso aceitar que essas verdades sejam silenciadas por meio de medidas arbitrárias. Diante desse cenário, solicito a imediata intervenção da mesa do Senado Federal, bem como do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Não se trata apenas da defesa de um senador, mas da proteção do próprio Estado Democrático de Direito e da preservação das prerrogativas do Poder Legislativo. Estamos diante de uma situação que requer uma resposta enérgica e imediata, sob pena de sermos coniventes com o enfraquecimento das nossas instituições e da nossa democracia. E aí, só para você ter uma ideia, eu fui procurar o senador Marcos Duval no Instagram. Se você fizer uma procura no Instagram, pra você ver que eu já comecei, vou clicar nele aqui, ó. Tá aparecendo aqui Marcos Duval, vou clicar no nome dele, a conta dele está retida. Recebemos uma ordem judicial para restringir esse conteúdo. Não analisamos em relação aos nossos públicos. Isso aqui tá falando que foi uma ordem judicial que derrubou mais uma vez o Instagram de um senador da República. E não só isso, um bloqueio judicial de 50 milhões de reais. Pessoal, então vocês viram aí, o Moraes voltou com tudo e já fez uma ofensiva contra o Senado, pessoal. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa ajudar a divulgar essa informação. A gente já vai falar um pouco mais sobre ilegalidade do Moraes, né? E algumas coisas que o Senado vai tomar de providência para fazer uma ofensiva também contra o STF, que é muito importante. Mas, pessoal, eu queria muito mesmo mostrar uma matéria aqui para vocês do Toffoli, mais uma vez, o amigo do meu pai. Ó, isso aqui não é notícia velha não, notícia nova. O Toffoli anula provas da Odebrecht e favorece acusados na Argentina e Áustria. O Toffoli tá fazendo um bom trabalho como advogado do PT, hein, pessoal. Tá limpando os rastros do PT de tudo que cometeram. Ah, não é advogado do PT não? Ah, não é? Nossa, confundi. É um ministro do Supremo Tribunal Federal. Gente, que vergonha. Olha aqui. Na semana passada, duas decisões importantes do ministro Dias Toffoli colocaram a Argentina e a Áustria na rota das das provas anuladas da Odebrecht. Toffoli atendeu aos pedidos do austríaco, Peter Einzier, ex-diretor da Meinbake,
e do empresário argentino Jorge Ernesto Rodrigues, conhecido como Corcho. Segundo informações da coluna de Guilherme Amado, em ambos os casos, o ministro reconheceu a nulidade, conforme a lei brasileira, das provas de acordo com a leniência da Odebrecht usadas em processos contra Eizier, né, o dono lá, na Áustria e nos Estados Unidos, e contra o Rodrigues na Argentina. Caberá ao Ministério da Justiça informar sobre as decisões aos 3 países, o que poderão ou não considerar seus efeitos nas ações. Os impactos, olha o impacto das decisões do Dias Toffoli. Ex-diretor do banco austríaco Peter Eizier é acusado nos Estados Unidos por lavagem de dinheiro e um esquema da Odebrecht para sonegar mais de 100 milhões de dólares em impostos e criar fundos para movimentar propinas em todo o mundo. Os supostos serviços dele, a empreiteira, também lhe renderam um processo na Áustria. No caso do argentino Jorge Corcho Rodrigues, ele responde a 3 processos na Argentina por supostamente intermediar pagamentos da Odebrecht a políticos a partir de 2 obras: a planta portabilizadora Paraná de Las Palmas e uma estação, né, de tratamento de água, e o soterramento da ferrovia Sarmiento, na região metropolitana de Buenos Aires. Toffoli também proibiu que delatores da Odebrecht prestem depoimentos nesses processos como testemunhas em território brasileiro. Olha só, além dele anular tudo, agora não pode mais investigar, amigos. Olha o que o ministro do Supremo Tribunal Federal está fazendo. Além da anulação disso tudo, Toffoli também proibiu que delatores da Odebrecht prestem depoimentos nesses processos como testemunhas em território brasileiro. Ele está proibindo de investigar esses rastros que ficaram. Anulou e proibiu a investigação. Quais países já obtiveram, né, decisões similares? Antes da Argentina e a Áustria, vários outros países já conseguiram decisões similares do Dias Toffoli entre o Peru, Equador, Panamá, Estados Unidos e México. Por que as provas da Odebrecht estão sendo anuladas, pessoal? Olha só. A anulação das provas da Odebrecht está relacionada às irregularidades de acordo na leniência que comprometeram a legalidade dos documentos e informações obtidas. Segundo a lei brasileira, esses acordos devem seguir procedimentos específicos para garantir a validade das provas no contexto judicial. E aí é toda aquela narrativa, né? O CEP estava diferente, teve conluio com o desembargador, com o juiz, que blá 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 blá. Eles usam essa narrativa para anular tudo isso, pessoal. Que vergonha esse ministro do Supremo Tribunal Federal. Realmente o STF hoje parece um puxadinho do PT, um puxadinho da esquerda para, né, tomar conta dessas decisões aí, pessoal, judicial, né? Decisões não, né? Das questões judiciais, pessoal, uma vergonha. Uma vergonha. E agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo do Marcel Van Hatten, pessoal, onde ele descasca o Alexandre de Moraes, ele expõe irregularidades e fala como o Senado tem que agir daqui pra frente. Precisamos de um novo, né, horizonte, de uma nova estratégia, de um novo plano, porque tudo que vem sendo feito não adianta. Olha aí. Olá pessoal, boa tarde. Estou no aeroporto de Curitiba, capital do estado do Paraná, e fazendo essa live aqui para informar a todos que me acompanham que ontem eu visitei o Felipe Martins. Felipe Martins, que por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também ditador Alexandre de Moraes, esteve preso por 6 meses sem nenhuma fundamentação aqui no Paraná. Felipe Martins, que teria, segundo a Polícia Federal, saído do país junto com Jair Bolsonaro no final do ano passado, dia 30 de dezembro. Por esse motivo, poderia vir a fugir do país, pois passou a ser investigado nesses inquéritos absurdos de perseguição política do Supremo Tribunal Federal. Foi colocado na cadeia sem que a Polícia Federal tivesse uma prova cabal de que ele de fato tinha saído do país.
Várias vezes ele comprovou, a sua defesa, na verdade, comprovou que não foi o caso, seja por meio da apresentação de passagens aéreas de voos internos no Brasil, realizados naquela mesma época em que supostamente ele teria estado nos Estados Unidos, seja por meio das redes de telefonia celular. E mesmo assim, mesmo a Procuradoria-Geral da República, no primeiro momento, reconhecendo essas provas e pedindo a sua soltura, Alexandre de Moraes não o soltou no primeiro momento, pediu novas diligências, depois a Procuradoria reviu a sua posição e agora, 6 meses depois, ele está solto e comprovadamente não saiu do país. Assim, é um absurdo total. Antes de entrar no mérito dessa questão, que aliás eu vou pincelar muito rapidamente depois, porque tem muitas coisas que não vão caber nessa live rápida, aliás, tem muitas coisas que ainda vão aparecer, muitas coisas mesmo. Eu queria só dizer para todos que estão me acompanhando, que conhecem o Felipe, que ficaram aflitos com essa situação, imagina uma pessoa presa durante 6 meses, que eu tive a alegria de estar com ele durante a noite de ontem e perceber que ele estava absolutamente sereno, tranquilo, apesar de toda a circunstância. Bem, muito bem. Então, isso eu queria dizer em primeiro lugar para todos que estão acompanhando, que são muitos os presos políticos hoje no Brasil, muitos os perseguidos, cada um reage de uma forma diferente. Muita gente sofrendo, angustiada, tanto quem está sofrendo restrições de liberdades, como aqueles que são familiares e amigos, né? Mas no caso do Felipe, felizmente, e apesar de tudo que aconteceu durante esse período na cadeia, inclusive, coisas que certamente ele vai relatar quando tiver mais tempo para isso, mas também absurdos que aconteceram de perseguição de petistas, de pessoas que supostamente deveriam agir como funcionários públicos, tratando todos com isonomia, perseguições da própria Polícia Federal ou de alguns policiais federais, enfim, coisas que ainda vêm. Apesar de tudo isso, manteve a serenidade, a tranquilidade e a retidão. Então eu quero aqui tranquilizar a todos e também parabenizar ele. É uma pessoa que eu conheço, no mínimo, a gente estava relembrando ontem, desde 2012, né, na época em que nem se imaginava o tamanho que a direita teria no Brasil. Ele participou de um evento nosso no Rio Grande do Sul que eu organizei lá, chamado Language of Liberty, naquele ano. E foi muito, muito marcante lembrar disso, porque realmente era uma época em que não se falava quase em conservadorismo e liberalismo, eram poucos os que se dispunham a discutir, estudar o tema, e ele era um desses lá atrás. Então, dito isso, quero também elogiar a postura da família dele, a Nelise, uma batalhadora, a Anne, que também estava ontem junto e acompanhou desde o início, uma querida e ao mesmo tempo muito convicta e indignada com tudo, como não poderia ser diferente. Mas foi muito bom estar com ela e também com alguns amigos ali e ouvir mais sobre o que aconteceu e sobre o que vai precisar também acontecer daqui para frente para responsabilizar os irresponsáveis, né? Porque, para começar, a Polícia Federal fez um trabalho absolutamente reprovável e irresponsável. Eu nem vou avançar na minha adjetivação aqui, porque foi além de lamentável, de irresponsável, inconsequente, em virtude de todas as evidências que já estão públicas, muitas, e outras que certamente ainda virão. Não só a Polícia Federal ou os policiais federais que servem como capangas do ditador Alexandre de Moraes, a começar pelo delegado Fábio Alvarez Chor, que é assim, hors concurso no que ele está fazendo como testa de ferro do Alexandre de Moraes. Uma vergonha realmente a postura desse delegado federal, né, que não honra a posição que ocupa, mas mais eu vou falar na Câmara dos Deputados. Isso tudo que aconteceu e que as coisas que já estão públicas são claras. Por exemplo, uma matéria, inclusive, no Wall Street Journal, da Mary O'Grady, demonstra que houve, né, fraude no registro de entrada dele nos Estados Unidos, que não aconteceu essa entrada.
Houve fraude lá nos Estados Unidos, alguma coisa aconteceu que vai precisar ser esclarecido. Tanto na utilização, inclusive, de informações pessoais dele, sem que ele tivesse dado nenhuma anuência para isso, simulando uma entrada nos Estados Unidos. Então tem muita coisa aí que vai aparecer ainda, e o que importa nesse momento é que, por outro lado, o rei está absolutamente nu, o ditador, né? E cada vez vai cair mais no descrédito, inclusive dos seus pares. Porque este caso, Felipe Martins, é o mais emblemático. Aliás, tantos são emblemáticos, tem tanta coisa errada acontecendo de todos os lados, é simplesmente absurdo. Agora, esse caso é emblemático porque envolve, inclusive, autoridades internacionais. É algo que vai precisar ser investigado até o final e nós vamos trabalhar em cima disso. Aliás, a CPI do abuso de autoridade já está protocolada na Câmara, a gente vai continuar cobrando que ela seja instalada, ela é a terceira na fila, mas pode funcionar até 5 ao mesmo tempo. Eu sei que estamos em período de campanha eleitoral, mas não tem nada mais importante para a Câmara resolver nesse momento do que isso. Eu, obviamente, também estou tratando da questão das enchentes lá no meu estado, do Rio Grande do Sul, e da calamidade, das consequências disso, mas é preciso conciliar os papéis que nós temos da Câmara de legislar, de tratar dos assuntos dos nossos estados e municípios e a questão dos abusos de autoridade, que é mais do que urgente para que não aconteça mais o que aconteceu com o Felipe. Um preso político que ficou 6 meses preso sem uma única fundamentação séria, sem prova, repito, por irresponsabilidade, para dizer o mínimo, aliás, tem muito mais do que isso, que ainda vai ser dito, né? De policiais federais que, em conluio aí com todo um sistema acusatório e de investigação e de execução penal concentrado nas mãos de uma única pessoa, né? E que precisa ser desmontado com absoluta urgência. Então eu vou daqui para Brasília, eu estou em Curitiba, como eu disse para vocês, e nós vamos continuar esse trabalho aqui, aproveitando todos aqueles meios que nós temos à disposição na Câmara e também a própria divulgação de fatos que sem dúvida virão ainda pela frente da imprensa. E interessante perceber que há aqueles na imprensa que querem investigação do que aconteceu, querem a verdade, e lamentavelmente há aqueles que estão colaborando com tudo isso. Isso também vai ficar absolutamente claro, aliás, muitas coisas já estão claras, né? Há uma colaboração infeliz, lamentável, inclusive criminosa, né, de certas figuras do meio midiático e jornalístico brasileiro que permitiram que nós chegássemos a essa infeliz e completamente lamentável situação. Então, mais uma vez aqui, pessoal, eu continuo trabalhando firme, às vezes da forma como posso, com tantos assuntos acontecendo ao mesmo tempo, mas não vamos deixar de buscar justiça no Brasil. E Felipe Martins, ele, repito, para quem entrou mais tarde, ele está bem, ele, apesar das circunstâncias, demonstra justamente o aproveitamento daquelas pessoas que mesmo nas piores fases da vida conseguem extrair aprendizados, coisas boas, e certamente vai ser ainda ele muito útil para desvendar todo esse período sombrio que nós estamos hoje vivendo no Brasil e que certamente vamos superar, e eu não tenho a menor dúvida disso. Contem comigo, a gente vai continuar trabalhando em cima deste caso, com ainda mais afinco agora, e de todos os demais casos que demonstram que não vivemos mais numa democracia com Estado de Direito, nós vivemos num estado de exceção com uma pessoa que se coloca acima dos demais, inclusive acima dos seus pares, do Supremo Tribunal Federal, e a gente vive se perguntando, onde estão os outros ministros do Supremo? Não tem nenhum para falar sobre os abusos do Alexandre de Moraes? E onde estão os senadores da República, fora aqueles que a gente conhece, que estão se manifestando, mas deveria ter no mínimo a maioria contra o que está acontecendo, porque quem controla o Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Vamos continuar cobrando todos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e certamente essa pedra vai furar e vai furar logo logo. Valeu, pessoal, um abraço a todos e já vou indo pro... Então, pessoal, aqui ele traz muitas informações importantes, né, que os senadores vão continuar trabalhando
com várias questões dessas arbitrariedades, né? Foi pra cima do Moraes, tacou novamente o que ele realmente está fazendo no Brasil, que é perseguindo pessoas, prendendo politicamente. E aqui ele fala uma coisa muito importante, na minha visão. Até com seus pares. Amigo, não se engane. A gente sabe que todos ali passam um paninho pro Moraes para ele poder fazer o que ele quiser. Mas tem algumas coisas que ele faz que fica feio, que fica escancarado pro mundo todo, e os seus pares sentem isso, lógico que sente. Porque o mundo todo já sabe que tem um cara no Supremo Tribunal Federal aqui que toma esse tipo de atitude. E aí o mundo também todos fica sabendo que tem um monte de outros ministros ali que nada falam, que nada fazem, que estão ali juntos, né, cúmplices do que está acontecendo. Então isso fica feio sim para os seus pares e isso gera um tipo de preocupação. E é o que ele disse, a CPI, né, a CPMI do abuso de autoridade está protocolada na Câmara, eles estão lutando para ser pautado e vão continuar lutando, a gente precisa continuar cobrando, porque não pode ficar assim. Tudo que esse homem está fazendo não pode ficar assim, entendeu? E é nessa questão que ele disse, do Felipe Martins em questão, envolveu várias autoridades internacionais do mundo todo, não foi só aqui do Brasil. Então o cerco está se fechando, a direita avança cada vez mais, eu vejo muita gente desanimada. Não, porque acabou, não tem jeito, eles dominaram, amigo. Há 10, 15 anos atrás a gente achava que o Alckmin era de direita. Achava que eles estavam ali, um lutando contra o outro, mas não, estavam todos juntos, usufruindo do dinheiro público, usufruindo do meu e seu dinheiro. E hoje, graças a Jair Messias Bolsonaro, que acordou a direita no Brasil, acordou o povo brasileiro, hoje temos uma direita gigante no Brasil. Podemos até assim não ter, né, a maioria lá na Câmara, a maioria no Senado, porque a gente sabe que tem deputados lá que se dizem de direita, mas se vendem na hora. Então, isso não é de direita, são pessoas de esquerda. Porque pode ser conservador, pode ser cristão, pode ser o que for, mas se chega lá na hora e vende o seu voto, de direita conservador de verdade você não é. Então a gente pode não ter a maioria lá dentro, mas que teve uma grande crescente sim, porque antes era lotado só dos que sugavam, só dos que se fechavam ali no sistema e aproveitavam do bem e do melhor. Então, pessoal, não se engane, a direita continua sim avançando muito, estamos ganhando cada vez mais espaço e vamos conseguir vencer essa batalha no final, a gente sabe que vai conseguir. Trump volta no final do ano, amigo. No final do ano ele vai ser eleito, ano que vem ele já toma posse e ele vai ajudar a gente sabe disso. O povo brasileiro precisa continuar cobrando e precisa continuar indo para as ruas. Não pode parar de ir para as ruas, eu sempre falo isso no meu canal. Eu vou sempre. Convocou manifestação, patriotas, vamos lutar, vamos pedir impeachment de Moraes, impeachment de Lula, vamos pedir anistia para os presos políticos, vamos para as ruas, vamos sim. Vamos continuar lutando. A luta não pode parar, tá ok? Queria agradecer a vocês, pedir pra você, claro, deixar aqui embaixo o seu like, o seu comentário. O que você acha sobre tudo isso que tá acontecendo no Brasil? Você precisa opinar. Você precisa se posicionar, tá bom? É muito importante. Comenta aqui embaixo também de qual cidade você fala. Isso é muito importante, pessoal. Me ajude a compartilhar esse vídeo porque esse canal é novo, tá? Então, compartilhe nos grupos lá, pede pra se inscrever no canal pra dar aquela ajuda pra gente, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.